Boa tarde a todos. A gente vai começar hoje com o nosso primeiro episódio do Desarquivando, com a professora Natália, que é formada pela Unesp de Marília, o mestrado e o doutorado, né, professora? E também já foi professora da Universidade do Pará e atualmente é professora do Departamento de Ciência da Informação da Unesp de Marília. Eu sou Vinícius Franco, estudante de Arquivologia da Unesp, e também sou com a Gabriela Germana, que também é estudante da Universidade Estadual Paulista, né? Professora, o que é arquivologia e como a gente veio parar aqui nesse podcast hoje? Boa tarde, Vinícius, Gabi e a todos que estão assistindo esse episódio. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela apresentação e também pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, né? Honrada. O prazer é todo nosso. Por estar participando desse momento histórico, eu diria, para a arquivologia, para o nosso curso da Unesp de Marília e também para conhecimento da nossa área, né? Vocês são meus alunos e sabem mais do que ninguém o quanto eu luto para que a nossa área, para que as pessoas tenham conhecimento das nossas atividades, das nossas ações, o quanto nós podemos ocupar espaços, né? Então, esse momento, para mim, é um momento muito especial. Quando o Vinícius fez o convite, ele me disse que eu era um pouco responsável por isso. Você nos inspirou, né? Acho que a gente passou a ver a importância não só de estar no curso, de fazer um bom curso, mas também de mostrar para as pessoas como que o curso ele contribui para nós como profissionais e também na nossa formação como indivíduos. Né? E vocês nem imaginam o quanto isso me motiva, porque, na verdade, desde quando eu comecei a fazer arquivologia, eu me lembro que, já eu chego lá na sua pergunta, mas eu me lembro que lá no primeiro ano, a professora Daniela, ela surgiu uma oportunidade de fazer a divulgação do curso de arquivologia em Araraquara. E então ela me convidou e falou, olha, vai ter essa possibilidade, você não quer ir? E no primeiro ano eu já fui divulgar o curso de arquivologia. Bom, eu falo bastante, vocês percebem, né? Eu gosto muito de conversar. E foi a minha primeira viagem, assim, sozinha para uma cidade. A Unesp pagou, né, a hospedagem no hotel, então eu estava super feliz, primeiro ano de graduação, indo para uma outra cidade, ingressando com chave de ouro na vida adulta. É isso aí, me senti adulta naquele momento, a transformação, né? Então, a partir desse momento, eu senti que, de verdade, assim, eu tinha essa missão de participar dessas questões de divulgação mesmo, e desde então, eu não parei mais. Depois, trabalhei como substituta, né, na Unesp, trabalhei como substituta, lá na UEL a gente chama de colaborador, também dei aula na UEL, e até chegar aqui nesse momento. Mas uma coisa que eu tenho percebido, assim, na minha atuação, é que sempre os alunos têm me convidado para falar um pouquinho da minha experiência. E que quando eu dou a minha primeira aula e que eu conto da minha experiência, eu sinto no olhar dos alunos uma motivação. Eu sinto que eles olham diferente para a nossa área e começam a enxergar outras possibilidades. Mas não é por mim, mas é pela minha trajetória, sabe? Então, eu sinto que os alunos, eles olham a minha trajetória e se inspiram e percebem que eles podem chegar. Se a Natália chegou, eu também posso chegar nesse espaço, né? Tanto acadêmico quanto profissional, porque eu tenho também a minha atuação profissional. Então, eu sinto que vocês se espelham, né? E percebem que é possível conseguir vários espaços, alcançar aí vários objetivos dentro da nossa área, levando em consideração que é uma área interdisciplinar, que conversa com muitas outras áreas, né? A gente tem muitas disciplinas que conversam, a gente tem direito, a gente tem tecnologia, administração, história. E eu acho que talvez por isso as pessoas não tenham essa dificuldade para entender as possibilidades da arquivologia. Porque às vezes você está falando de arquivologia, mas você começa a falar de direito, administração, história, e aí, ou então você está pegando uma documentação específica, você tem que se aprofundar sobre o que é essa documentação. Exato. Então, é tão amplo que às vezes fica difícil da gente explicar e até mesmo da gente entender o que é o arquivo, o que faz o arquivista. Exatamente. E quando a gente vai para a área de atuação, eu percebo que muitos profissionais, eles se apaixonam tanto por essas áreas, por essas possibilidades, que eles acabam conhecendo muito, muito daquela área e às vezes acabam até
realizando outras graduações para complementar o conhecimento. Continuam atuando com os documentos, mas fazem outras graduações para complementar a sua formação, né, e desenvolver N possibilidades. Então, eu tenho uma amiga que estudou na graduação comigo, e ela tem uma empresa hoje, ela é super bem sucedida, muito legal a empresa dela, e ela falou para mim, ela disse assim, olha, quando eu comecei a trabalhar nessa área de prestação de serviço, eu percebi que eu precisava saber contratar pessoas. E como é que eu ia fazer isso? Então, ela foi fazer cursos de gestão de pessoas. Depois, ela descobriu que ela precisava saber administrar bem uma empresa. Daí, ela foi e fez administração. Então, hoje, ela é bem sucedida, a empresa dela é um sucesso no Brasil, mas porque ela não parou de estudar, ela tem trabalhado constantemente na sua formação, no seu aperfeiçoamento. Então, a formação é isso, né? Não pode parar, a graduação ela dá uma base e te prepara para conseguir buscar novos conhecimentos, para continuar, né? E aí eu vou voltar agora na sua pergunta, porque senão... Só um ganchinho, professora? Claro. Primeiro que a professora Natália é responsável por 2 grandes feitos. Se a gente está aqui hoje, foi muito incentivo dela, né? E segundo, foi uma das responsáveis, junto com a professora Márcia Pazin, por tirar o receio que eu tinha da palavra de gestão. Que a gente falava isso, me arrepiava a espinha. Nossa, a palavra gestão causava incômodo. Eu falei, gente, eu não quero fazer arquivologia para trabalhar com gestão, eu quero trabalhar com fotografia e restauração no meu cantinho. E aqui estou hoje. E eu tenho que agradecer porque tecnologia, para mim, nossa, pavor. Tecnologia na arquivologia. Não, eu vim fazer arquivologia para trabalhar com arquivo permanente. Eu não vou usar tecnologia, que isso, imagino, jamais. Aí vem a Natália, com as aulas super dinâmicas, mostrando pra gente que não, gente, não é tão difícil. Vocês só precisam de prática, vocês precisam... conversem, perguntem, nós estamos aqui... Sabe, essa disponibilidade, essa facilidade, né? Porque às vezes a gente, só de pensar, nossa, que difícil. Tecnologia na arquivologia. Não, mas eu vou trabalhar com documentação manuscrita, eu vou trabalhar com documentos do século XIX. Mas e a digitalização, e a disponibilização? E as possibilidades que a tecnologia traz pra gente? E quando fica no campo da discussão, parece muito complexo mesmo. Mas aí quando você começa a colocar em prática, a utilizar os sistemas e perceber ali no sistema onde se encaixa cada elemento, né? Então, quando a gente fala de gestão e uma das funções da gestão ali é a avaliação de documentos, quando a gente fala de avaliação parece super complexo. Mas aí quando você entra no sistema e você percebe que tem um padrão de metadado, que quando você adiciona ele, você consegue estabelecer qual é o prazo de vida, né, que aquele documento ele tem que ficar naquele sistema, poxa, isso aí já é avaliação. Um metadado específico para recuperar documentos. Exatamente. Nossa, eu tinha muito medo da palavra metadado, eu confesso. Porque eu ficava assim, gente, não, mas isso é infinito, tudo é metadado, a gente tem que alimentar tanta coisa. Mas, nossa, facilita tanto a vida. Exatamente. E a teoria e a prática, elas caminham em conjunto. Elas devem caminhar em conjunto. Então, quando a gente está aprendendo sobre metadado, sobre acesso, usuário, nós temos que entender que tudo isso se interrelaciona e que, quando eu aprendo de fato e eu entendo o sistema, entendo as normas, entendo as resoluções, tudo flui, porque... aí as coisas se encaixam. E quando você disse de tecnologia, muitas vezes a gente nem precisa conhecer tanto de algumas ferramentas, mas a gente precisa saber conversar com quem entende para conseguir, de fato, colocar em prática, né? E eu acredito que tem muitos arquivos ainda físicos para serem trabalhados. Tem muita gente que vai conseguir ainda trabalhar com arquivo permanente, histórico. Mas o futuro... é um caminho, assim, que híbrido, né? Muitas pessoas trabalharão com os 2 ambientes. Não tem como fugir, né? Porque as instituições, elas já não conhecem tanto da nossa área. Quando elas contratam um arquivista, é um arquivista para ele fazer tudo, né? Desde a produção, tratamento, organização e acesso. Eles não estão pensando que um arquivista deveria ter um arquivista só na gestão. Deveria ter um arquivista só pensando em preservação. Não vai acontecer isso, infelizmente. Seria o ideal, mas não vai acontecer. Um arquivista na produção do documento, né? Seria essencial, gente. Quantos documentos não são produzidos desnecessariamente, né? Ou produzidos incorretamente. Ou descartado corretamente.
Nossa! Assim, se a gente levar em consideração as diversas possibilidades de atuação, vamos pensar, por exemplo, na área da saúde. Né? É uma área muito carente de profissionais da informação. Quantos prontuários não são produzidos incorretamente porque não tem um padrão, não tem uma norma que estabelece quais são os documentos que têm que ser produzidos, quem são as pessoas que devem produzir, quais são as informações que devem constar ali para que depois a gente consiga descrever, classificar, identificar para, consequentemente, acessar. Então, assim, são N problemas que acontecem nesses ambientes que carecem do profissional da informação. Aqui na cidade, nós temos visto que os hospitais têm contratado arquivistas, né? Então, a gente tem arquivista no Hospital das Clínicas, a gente tem arquivista na FAMEMA, né? Nós temos arquivista no Luci Montoro, no Hospital da Unimar, né? Então, a gente tem visto no Hospital Espírita, tem arquivista também. Então, nós vemos que tem um conhecimento já da importância desse profissional nesses ambientes. Mas ainda tem muitos espaços para serem conquistados. Professora, pegando um gancho nisso, o que é arquivologia? Bom, vou falar de uma forma simples, né? Mas a arquivologia é a ciência, né, que estuda as funções dos arquivos, levando em consideração os princípios e as técnicas que regem desde a produção, armazenamento, organização e acesso dos documentos de arquivo. Né? E aí, assim, vocês podem me perguntar, mas qual é o objeto da arquivologia? Né? O que a arquivologia estuda? O documento de arquivo. E o que é o documento de arquivo? O documento de arquivo é um documento que ele é produzido no decorrer das atividades da pessoa física ou jurídica para cumprir suas funções. Vocês vão olhar para mim e dar risada porque eu falo isso o tempo todo. Né? E aí, às vezes, a gente fala isso em sala de aula e pergunta o que é o documento de arquivo. São boas lembranças. E aí, os alunos ainda não conseguem, mas olha que a gente repete isso o tempo todo, né? Mas o que significa isso? Significa que todo ambiente que tem uma função produz um documento. Então, se eu tenho uma função, eu tenho um documento para ser produzido. Eu dou esse exemplo em sala de aula, vocês vão lembrar também, da questão do nascimento de um bebê. Quando nasce um bebê, existe uma função, registrar o nascimento daquele bebê. Então, eu tenho que produzir um documento, a certidão de nascimento. Lá na certidão de nascimento, eu vou ter o nome daquele bebê, os nomes dos pais, o hospital em que ele nasceu, o horário de nascimento. Então, são N informações que garantem ali a existência, né, daquele bebê. Então, assim, é um documento obrigatório. Se é produzido em todos os lugares do país, eu não sei, né? Eu acredito que deveria. Não, deveria, né? Mas não essencial. Mas, assim, é uma função. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, se você tem uma empresa e a empresa ela tem a função de contratação de funcionário. Se ela tem essa função, ela precisa produzir um contrato de trabalho. Como ela contrata um funcionário sem produzir um contrato de trabalho? Se ela vai demitir um funcionário, é a mesma coisa. Ela precisa gerar um documento para registrar aquela demissão, né? O funcionário, ele precisa fazer um exame para ele entrar na instituição, um exame para sair da instituição. São funções. E essas funções resultam em documentos de arquivo. Então, vejam o quanto de instituições produzem documentos de arquivo e esses documentos, muitas vezes, não são tratados, não são organizados, não são gerenciados, né? E, às vezes, não são acessados, porque você não encontra os documentos, né? Você passa horas e horas. Gente, eu já atuei na prática, né? Então, assim, já teve vezes de ficar 2, 3 dias procurando documentos. Tem gente que fala assim, mas por já pegar aquele arquivo, desorganizar, exatamente. Tem gente que fala assim, mas para que fazer arquivologia, né? Se a arquivologia só vai organizar os documentos em ordem alfabética, ordem cronológica. E eu falo assim, gente... Para que fazer um curso se é só guardar? Então, entendem de uma forma muito alfabética, simplista. Numérica. Entendem de uma forma muito simplista a nossa área. Mas ainda que fosse isso, quantas e quantas vezes eu peguei arquivos desorganizados
que não estavam em ordem alfabética, sabe? Sem a sequência correta, ou confusão de ordem numérica. Né? Então, sei lá, o número é 495, a confusão era por 465, né? Por conta de parecer o número do meio ou o final, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente ia buscar nas possibilidades para tentar encontrar, né? Então, assim, é muito complexo. Então, o arquivista, ele vai trabalhar com a gestão de documentos, né? A tão temida gestão do Vinícius. Nossa, essa palavra levou um tempo para eu tirar esse trauma daí, viu? Ele vai pensar na produção, como esse documento é produzido, o que eu posso fazer para melhorar essa produção, para melhorar o fluxo informacional dentro da instituição, para garantir que os documentos sejam recuperados corretamente, rapidamente, para, de certa maneira, contribuir para as decisões daquela instituição. E transformar dados em informação e em conhecimento. Né? O que a gente fala em sala de aula? Qual é o nosso maior objetivo? É alcançar o usuário, não é? Independente de qual seja esse usuário. Seja o usuário que produz documento, seja o usuário que está no arquivo permanente, já atribuindo um valor secundário, histórico a esse documento, mas sempre se preocupar com esse documento está acessível. Principalmente agora que a gente está indo para o ambiente digital, se eu salvar esse documento de uma forma errada, eu vou conseguir recuperar? Né? Eu acho que o digital ele abre possibilidades infinitas. Né? Exatamente. Tanto para você salvar como para você perder documento. Exatamente. Porque mostra a importância dos metadados. O arquivo físico, você perder ou organizar um arquivo físico é mais limitado. Você tem um número de documentos e você tem um número de possibilidades. Mas eu acho que o digital, principalmente quando a gente fala em armazenamento em nuvem, em produzir, tramitar e encerrar esse trâmite no digital, acho que é uma responsabilidade muito maior e eu acho que o arquivista, nesse momento, vai desempenhar um papel muito importante também. Eu acho que é uma coisa um pouco além que, assim, somos profissionais invisíveis. A gente não está ali frente a frente, até porque o arquivo ele não é projetado ou a gente não tem esse histórico de consumir ele como unidade de informação, como as bibliotecas e os museus. Então, toda atividade que a gente desenvolve é sempre para nossos pares ou desenvolvido para uma instituição que a gente não está à frente disso. Então, não é que não seja importante, a gente não tem a visibilidade que os profissionais têm. Mas se para o arquivo, a gente para as informações. Desculpa, Gabi, mas Pode falar. eu queria só complementar isso que você falou, assim, somos invisíveis, mas não deveríamos. Sim. Então, assim, na atuação, mas eu digo assim, na atuação desse profissional, ele tem que mostrar o que ele está fazendo, ele tem que transformar dado em informação e em conhecimento. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos arquivistas trabalham, desenvolvem trabalhos incríveis, mas não divulgam. Não fazem relatórios mostrando o avanço desde quando chegaram na instituição. Não geram gráficos. Gente, o que cativa uma empresa? Números. Economia. Se você consegue trabalhar com esses números, mostrar onde essa empresa está ganhando, onde ela está perdendo, porque você tem subsídio para isso, você conhece a empresa mais do que qualquer um. Porque a gente estuda o quê? Os fluxos. Né? Nós estudamos os processos para conhecer os documentos. Os documentos, eles refletem as instituições. Por isso que a gente fala que se a instituição, se os documentos estão desordenados, se está um caos na documentação, pode esperar que existe um caos naquela instituição. Tá? Existe um problema de fluxo informacional, existe um problema de fluxo de conhecimento, existe, é fato. Agora, quando você tem um arquivo bem estruturado, bem organizado, você percebe que a instituição funciona, que ela caminha, sabe? Muito bem. Eu acho que o que você falou é muito interessante, porque assim, a gente trabalhou num projeto aqui na cidade, né, com as fotografias, por exemplo, e a gente não achava um referencial para se embasar para fazer esse projeto. Então, no decorrer da nossa atividade, a gente começou a fazer um relatório gigante, né, e depois a gente precisa publicizar isso, né? E é uma coisa que a professora Thelma sempre frisou para a gente fazer. A gente tem que divulgar nossas ações. Sim. Porque o processo de fazer, estamos com nós. Quando a gente chega para dar o acesso, depois, assim, quando está tudo prontinho, ninguém pensa na trajetória até chegar naquilo. As pessoas vão consumir o serviço pronto ali. E foi uma equipe do caramba, um trabalho extremo para que fosse ao ar, né? Então, a gente trabalhou muito, arquivistas, bibliotecários, para colocar aquilo em produção. Quando o usuário está acessando, simplesmente, quem será que fez? Foi um cara do TI, foi um designer que fez o site, mas você não tem uma bagagem arquivística muito grande, né? E
é isso, tipo assim, somos invisíveis, mas totalmente essenciais e não deveríamos ser assim. E quando a gente consegue, então, visibilizar, fazer com que esse trabalho seja visível, você ocupa um espaço maior. Então, lá na Unesp, o nosso objetivo é fazer com que vocês sejam gestores, é que vocês saiam gestores, pessoas que gerenciam espaços, pessoas, projetos. E aí, vocês, quanto mais vocês mostrarem isso, mais espaço vocês vão ganhando. Tanto quanto funcionário de uma instituição, quanto proprietário de uma organização também, né? Porque pode ser que vocês queiram seguir esse caminho. E aí, continua valendo para esse caminho também tudo isso, né? E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que a universidade proporciona, que vocês reclamam um pouquinho disso, mas que eu acho que é importante, é a questão da pesquisa. Porque quando você pesquisa, você aprende a escrever, né? E quantos relatórios eu já peguei escritos incorretamente? Quando o diretor, ele olha para aquele relatório, ou o seu supervisor, enfim, quem quer que seja, ele olha para um relatório que está bem feito, que está bem construído, bem elaborado, é outro olhar, gente, é outra sacada. Eu me lembro que no meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho como arquivista, quando eu fui contratada para ser arquivista, eu sinto que não era para ser arquivista, eu já comentei isso com vocês. Eu sinto que eles me contrataram para ser uma secretária, mas com a vaga de arquivista. Nada contra ser secretária, mas acontece que eu tinha sido contratada para ser arquivista. E, como vocês sabem, eu falo bastante, né? Então, eu vendia muito o meu peixe, de verdade. Vendia mesmo o meu peixe. Então, tudo que podia construir e elaborar ali na instituição, eu tentava fazer, e eu ia fazendo, e aí o meu gestor ia observando, e aos poucos eu comecei a perceber que foi mudando o olhar dele para mim. E eu sinto que ele pensou, poxa, ela precisa de mais espaço aqui na instituição. Tanto que quando eu fui sair da instituição, eles me ofereceram para ficar, só que me direcionaram para outra área. E o meu objetivo era fazer o doutorado, e eu queria fazer o doutorado sanduíche, passar um tempo fora, me dedicar completamente ao doutorado, porque o meu sonho sempre foi seguir a carreira docente. Porque eu queria transformar vidas, transformar pessoas, e eu sinto que a docência é assim, a gente transforma o aluno, né? Então, às vezes ele vem com uma ideia e a gente inspira esse aluno e aquela ideia se transforma em uma coisa muito maior que você jamais conseguiria, mas o seu aluno conseguiu. Então, eu vejo que você transforma essa vida e motiva essa pessoa a desenvolver, a ser criativo, inovador, né? Então, eu fico muito grata por estar nessa profissão e cada dia eu tenho tido respostas positivas dessa minha atuação. Uma delas é estar aqui hoje com vocês, nesse momento, vivendo esse momento, que para mim é histórico. Nossa, agora... Porque tem um motivo agora. Responsabilidade, né? Mas a honra é totalmente nossa. Pegando o ganchinho que a senhora tinha acabado de falar, professora, falamos um pouco da arquivologia. O que é esse profissional que atua? O que é esse cidadão oculto na sociedade? Esse profissional, ele tem que ser um profissional proativo, né, acima de qualquer coisa. Porque ele vai precisar ocupar ali seus espaços. Ele tem que ter competências de gestão, competências voltadas também para pensar na questão de preservação, de memória, né, para poder atrelar mesmo os 3 ambientes, né, levando em consideração aí a gestão, a preservação e o acesso. Ele tem que ser um profissional que se capacita o tempo todo para conseguir não se tornar obsoleto frente à quantidade de avanços tecnológicos que a gente vem sofrendo, né, ao longo do tempo. Não dá mais para ficar no âmbito da reflexão. Tem que atuar, né, tem que ocupar esses espaços. Tem que ser um profissional sem medo de enfrentar esses espaços, tá? Então, assim, é digital? Eu tenho medo do digital? Mas não importa, eu aprendi, tenho os meus contatos, a minha rede de apoio, né, que é uma coisa que a gente conversa bastante sobre isso. É muito importante que vocês construam uma boa rede de apoio, de amizades, porque essas pessoas vão te ajudando. Então, eu me lembro quando eu fui fazer a primeira digitalização, eu tinha uma amiga que já tinha uma empresa e que já trabalhava com digitalização.
que máquina você tem usado? Né? Quanto você pagou nessa máquina? É uma máquina boa, né? Quanto tempo, quantos documentos ela digitaliza por segundo, por minuto, né? Então, você vai buscando algumas experiências para conseguir construir ali o seu conhecimento. Você usa assinatura digital? De qual empresa você contratou? Quanto você pagou? Você contratou por 1 ano, por 3 anos? Então, tem algumas coisas que você, na prática, vai aprendendo com outros profissionais que já aprenderam, que já estão atuando. E uma questão que você comentou sobre o profissional, eu acredito que ele tem que ocupar espaços menos ocupados, né? Porque a gente tem visto muitos arquivistas. Bom, primeiro que o arquivista ele pode atuar tanto na área pública quanto na área privada. Né? Na área pública, auxiliando aí na gestão pública mesmo, na questão dos arquivos históricos, né? Municipais, estaduais, federais, né? O Arquivo Nacional. Mas, assim, vejo também em arquivos universitários, em hospitais, mas existem outros espaços que a gente pode ocupar. Por exemplo, trabalhando aí com... a gente pode trabalhar com o sistema da qualidade, gestão da qualidade. Né? Existem várias normas que são essenciais para que você consiga a certificação de outras. Né? Então, por exemplo, se você quer conquistar a gestão da qualidade, é preciso que a gestão de documentos aconteça. Né? Então, para essa gestão de documentos acontecer, é preciso que o profissional conheça quais são as etapas que devem ser realizadas, quais são os documentos que devem ser produzidos, porque em algum momento vai ter uma avaliação ali daquela instituição e aí essa empresa ela vai ser certificada ou não. Né? Então, é uma coisa que eu defendo, acho que a gente consegue produzir muito bem documento. Então, a gente consegue trabalhar com produção de planos, políticas, procedimentos operacionais, instruções de trabalho, manuais, né? Já que a gente conhece muito bem os processos, por que não registrar o conhecimento? Né? Transformar o conhecimento em documento para que quando as pessoas saiam daquela instituição, o conhecimento fique, né? E ela não dependa necessariamente, exclusivamente daquela pessoa. Né? Então, tem que ser um profissional dinâmico, empreendedor, né? Empreendedor no sentido de não aquela pessoa que é empresário, porque às vezes as pessoas confundem empreendedorismo com empresário, né? Não, empreendedor no sentido de fato, aprender, de buscar, de não ter medo, de arriscar, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu acredito que o profissional ele deve constituir, né, estabelecer a sua formação. Já adiantando uma pergunta que a gente recebeu aqui, em relação à docência. Como que o profissional, o arquivista, atua na docência? E quais são os anos de pesquisa que estão atrelados a isso também? Tá. Bom, então, primeiro, né, a gente tem que terminar a graduação, partir para um mestrado, para um doutorado, né? Aqui na Unesp de Marília, atualmente, nós somos um programa de excelência, né? Um programa que tem nota 7 pela CAPES, então isso é uma coisa muito legal. Então, se os alunos da graduação tiverem um interesse pela pesquisa e pela área acadêmica, quiserem seguir essa área, é uma grande oportunidade, porque já estão aqui, às vezes é mais fácil, né, continuar já na cidade, já que já está adaptado, já está, né, vivenciando aquele ambiente. Então, por favor. Tá fugindo da Então, assim, vocês precisam desenvolver uma dissertação, né? O mestrado é 2 anos, o doutorado 4 anos, o doutorado uma tese. Depois disso, aí sim pensar nos concursos, né? Ou talvez existem algumas pessoas que dão aula em universidades privadas, né? Às vezes em outros cursos, porque nós temos hoje, né? Todos os cursos de arquivologia, fora um deles, né? Estão em universidades públicas, né? Estaduais ou federais. Então, é uma obrigatoriedade, né? Existe uma legislação que diz que para você ser docente, você precisa ter no mínimo doutorado. Então, para seguir a carreira acadêmica e ser docente, 4, 6, 10 anos de estudos. Né? Então, assim, o retorno, ele é um pouquinho demorado, mas assim, ele vem, né? Depois quando você é contratado, você já é contratado com um bom salário. Você tem
um espaço para poder, além de dar aula, mas para poder pesquisar, desenvolver projetos tanto de ensino, de extensão. Então, são N possibilidades. Aqui na Unesp, a gente tem 3 linhas de trabalho. Você falou um pouquinho da pesquisa, né? Então, nós temos a linha de gestão, que vai trabalhar no âmbito do gerenciamento mesmo, envolvendo toda a área, tanto da informação, dos documentos, da informação e do conhecimento. Temos a linha de produção e organização, que vai trabalhar um pouquinho mais com as funções, né? Então, classificação, avaliação, mais ou menos nessas temáticas, preservação mais voltada para o físico, né? Depois a gente tem a linha de tecnologia, que aí vai trabalhar a preservação digital, o sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, né? O SIGAD, essas equipes de trabalho. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente não mencionou aqui, que precisa ser mencionado, é que para você trabalhar com um documento digital, é importante um bom desenvolvimento da cultura organizacional, trabalhar com a cultura organizacional, né? Então, esse aspecto, assim, é muito importante, porque uma vez que você decide trabalhar com o digital, não tem mais volta. Então, todo mundo precisa conhecer o que é o documento digital, quais são as complexidades que envolvem esse documento, né? Então, assim, uma das características do documento é a autenticidade, né? Então, esse documento, ele não pode perder a autenticidade. No físico, a gente avaliava isso de outras maneiras. No digital, existem 3 camadas do documento digital, né? A camada física, a camada lógica e a camada conceitual. Então, essas 3 camadas, elas precisam ser trabalhadas, né? Então, assim, o físico, a gente trabalha mais com o equipamento. E aí, essa área, quem vai ajudar a gente é o pessoal de tecnologia da informação. A camada conceitual é mais voltada para os elementos que vão conferir a autenticidade para o documento. Então, assinatura digital, carimbo de tempo. E a camada lógica seriam os formatos, né, os metadados. Então, houve uma mudança de formato, né, não é mais indicado o PDF-A para a preservação do documento. Então, qual é agora? Então, eu preciso fazer uma migração dessa camada, porque senão eu posso perder esse documento. Eu estava comentando hoje em sala de aula, né? Eu tenho vídeos do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, quando minha tia me mostrou esses vídeos que ele aparecia, eu falei, não, imediatamente, eu preciso armazenar corretamente, porque eu quero ter acesso a isso. Então, de vez em quando, eu assisto, eu escuto a voz. Então, para mim, esses vídeos são muito importantes para o meu pessoal. Então, por isso que eu trato corretamente desses documentos, né? Então, esses dias eu entrei, olha só, eu sempre faço backup, mas eu não estava entrando para conferir os formatos. E aí, esse dia eu entrei para pesquisar uma foto, porque eu tinha comentado com você que eu estava pesquisando fotos, né? E eu observei que os vídeos que eu tinha convertido, porque eles primeiro estavam em VHS, depois foram passados para DVD, depois foram passados para o HD. Só que o formato que eles estavam no HD já não são mais lidos. Então, o que eu vi? Eu tinha que converter para outro formato, porque senão eu ia perder aqueles vídeos, eu não ia mais conseguir acessá-los. Então, veja o quanto é complexo o ambiente digital. Eu preciso o tempo todo estar observando se houve atualizações, se eu preenchi corretamente os metadados para conseguir depois acessar esses documentos. E eu acho que, assim, nesses últimos 20 anos, a gente percebe que isso aconteceu com uma velocidade cada vez maior. Então, a gente migrou muito rápido, por exemplo, do VHS para o DVD e para o digital. E é difícil, até para a gente que trabalha com arquivo, é difícil pensar em todos os arquivos, em todas as massas acumuladas, que tem múltiplos formatos. Como que um arquivista pega esse arquivo com documentos inacessíveis? Será que daqui a 10 anos a gente vai conseguir acessar uma documentação, uma gravação num vinil, por exemplo? E o relato da professora é de um arquivo pessoal, né? Exatamente. Isso é uma produção pequena. Imagina uma empresa sem esse profissional. Imagina uma empresa que nem sabe o que tem no arquivo, porque você vai guardando e você esquece. Você esquece. Um grande ponto é assim, quando você perde o que você não tem sistematizado, você nem sabe o que você perdeu. Então, às vezes, as pessoas estão trabalhando ali, tem uma pane elétrica, perde tudo. Mas como ela não tinha aquilo sistematizado, ela nem sabe o que ela perdeu.
E aí um dia pode ser que ela precise de alguma informação que estava ali. E aí ela vai lembrar, poxa, eu perdi um determinado documento, pode ser que estava lá no meio. Então, e aí você falou do documento pessoal, né? E eu fico pensando em fotografias. Hoje em dia as pessoas registram muitos momentos, né? Eu acredito que vocês aqui registram demais muitos momentos. E o que a gente faz às vezes? A gente tira 5 fotos para uma foto ficar legal. Só que ao invés de apagarmos aquelas outras 4 fotos, a gente deixa no celular. Ah, tem espaço mesmo, porque eu não estou visualizando esse espaço. Quando a gente está falando de mega, giga, tera, a gente não visualiza esse espaço. Quando você entra num arquivo físico e você vê que as caixas estão abarrotadas de documento, que está caindo no chão, já não tem mais espaço, você fala, opa, isso aqui precisa ser revisto. Agora, quando você tem 250 GB de fotos e vídeos, você fala, tem lá, né? Tá tendo espaço para armazenar, vamos deixar. E vai deixando, e vai deixando. E aí, quando você vê, você não tem mais como organizar aqui. Você, enquanto indivíduo, né? Porque não tem tempo, você não consegue parar suas atividades para organizar o seu arquivo. E uma coisa interessante que eu faço em sala de aula e que vocês gostaram de fazer é pedir para vocês organizarem os documentos pessoais enquanto há tempo. Né? Enquanto há tempo. Sim, nossa, fez uma diferença. Então, assim, poxa, o que eu tenho produzido? Quais são as pastas que eu tenho? Quais são os documentos duplicados? O que eu posso eliminar? Tem muita gente que guarda muito lixo eletrônico. Muita fotografia é lixo eletrônico. Eu acho que nessa aula aí, eu acho que eu eliminei uns 8 GB de coisas duplicadas, trabalhos que não tinham mais utilidade, e mais algumas coisas perdidas que eu coloquei no relatório, que eu fiquei, gente, por que eu tô guardando isso aqui? Exatamente. Nossa, eu lembro que eu fiz do Google Fotos. Nossa, 300 fotos iguais e coisa que você tira foto que você não lembra nem pra quê. E aí, se você não coloca um metadado na foto, você não nomeia, você não coloca uma informação ali pra te direcionar, depois de um tempo, pra que eu acessei aquilo? Pra que eu fotografei aquilo? Pra que aquilo tá ali? Não sei. É uma foto no meio de outras várias. E se perdeu, o contexto se perdeu. E aí, quando a gente está falando do documento pessoal, normalmente a gente não tem tantos, né? A gente até consegue localizar. Mas se você estiver falando numa empresa que produz uma quantidade grande de documentação, você pode perder e nunca mais conseguir acessar. A experiência que eu trabalhei numa agência de publicidade há um tempo atrás, né? Mas era remoto. Então eu estava em outro estado realizando o trabalho. E a gente usava uma área de trabalho virtual para fazer as demandas, né? E simplesmente da noite pro dia, tudo se apagou. Perderam tudo. E ficou, tipo assim, coisa de um mês para que isso voltasse. Então, e não tinha, na época, nem pensava em arquivologia, nada do tipo, né? E, gente, como se tivesse um profissional lidando com isso, a empresa não teria perdido tanto dinheiro quanto foi. Exatamente. Então, um backup que fosse ali já ajudaria a situação. Isso. No ideal, mas... Isso é uma coisa que eu ia falar mesmo, ainda bem que você tocou nesse ponto. Porque muitas pessoas entendem que preservação digital simplesmente é fazer backup, né? E é muito mais do que isso. A preservação digital, ela vai envolver uma mudança de cultura na instituição, trabalhar com políticas, com planos, né? Então, uma política de armazenamento, o que você vai armazenar, por que você vai armazenar, uma política de acesso aos documentos, planos, né? Como serão, a gente faz uma política de preservação e vários planos para saber como, de uma forma detalhada, você vai alcançar os aspectos mais abrangentes que você abordou ali naquela política de preservação. Então, é um conjunto de coisas, é um somatório de coisas que formam a preservação digital. E aí tem uma autora, que eu não me lembro o nome, que ela vai dizer que você só vai saber se a preservação digital deu certo daqui 50 anos, daqui 100 anos, que é quando de fato aconteceu. Se você fez todo o caminho que devia ser feito, o resultado será positivo. Se não, daqui 50 anos saberemos se vocês conseguirão acessar ou não os documentos e assim por diante. E aí eu falei num ponto importante, e aí agora a gente está falando de tecnologia, que está muito atrelado, né? Agora a gente não consegue mais falar de atuação do arquivista sem levar em consideração o documento digital. E aí eu mencionei sobre a autenticidade, né? Então, para a gente garantir que o documento ele continue autêntico nesse
ao longo do tempo, é preciso se preocupar com os espaços onde eles estão armazenados. Então, por exemplo, se nós estivermos falando de documentos que estão ali na fase corrente, intermediária, esses documentos eles precisam estar em sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, que a gente chama de SIGAD, né? Então, assim, mas o que é esse SIGAD, né? Então, esse SIGAD, ele é elaborado a partir do EARC Brasil, que é o modelo de requisitos para a elaboração de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, lá na minha empresa eu tenho um sistema e ele faz isso. Ele é um SIGAD? Depende. Se ele estiver de acordo, né, com os requisitos, sim. Se não estiver de acordo, precisa ser adaptado e estar conforme esses requisitos para garantir que o documento seja autêntico. Daí, esse sistema, ele vai conversar com o sistema de preservação. Então, é preciso que aquelas ações que já aconteciam lá no documento físico continuem acontecendo. Então, eu vou fazer a avaliação de documentos. Os documentos que já cumpriram a sua função, eles podem ser eliminados, porque não faz sentido continuarem ocupando espaço. Os documentos que cumpriram, que adquiriram o valor secundário, que é o valor probatório, histórico ou informativo, então ele tem um sentido de continuar existindo. Existe uma legislação que embasa a guarda dessa documentação. Então aí, esse documento ele vai passar para um outro ambiente, para um outro espaço, que aí seria o espaço de preservação. Nesse espaço, perceba que quando você faz a transferência do corrente para o permanente, lá na corrente eu tinha determinados metadados adicionados, que o próprio produtor, ele adicionava. Então, eu preciso capacitar a pessoa que está produzindo o documento para que ela saiba alimentar corretamente esses metadados. Mas quando esses documentos passam para a preservação, já são outros metadados específicos de preservação. E isso precisa ser considerado, porque o que acontece? Vai garantir que a passagem desse corrente para esse permanente não sofra alguma adulteração, né? Que ninguém modifique um documento que não deveria, porque não pode, né? Uma vez que o documento ele foi produzido, ele não pode mais ser modificado. Não tem. Se você faz qualquer outra mudança, é um novo documento, não é mais aquele documento original. Então, você vai garantir uma rastreabilidade do que aconteceu, da trajetória. Então, nesse caminho, se, por exemplo, houve uma mudança de formato, isso tem que estar registrado. Em algum momento tem que estar registrado que houve uma mudança de formato. Quem realizou essa mudança, por que realizou. Então, assim, vai estar ali estabelecido, né, no sistema. Houve um controle houve uma atualização de software, de sistema, vai estar registrado. Quem acessou esses documentos vai estar registrado. E assim, o ambiente de gestão, ele é um ambiente mais voltado, né? Ele é de mais fácil acesso, porque ele é voltado mesmo para o usuário que está ali lidando com a documentação o tempo todo. Já o ambiente de preservação, aí esse documento ele não é acessado por qualquer pessoa, porque é como se fosse um arquivo permanente. Qualquer pessoa entra no arquivo permanente, mesmo que seja um arquivo histórico? Não, né? É preciso ter ali uma autorização, é preciso ter um cuidado, né, com os materiais que você utiliza para entrar naquele acervo, né? Porque pode acontecer de documentos históricos serem furtados, serem danificados. Então, é preciso ter um controle. Assim acontece no ambiente digital. É preciso ter esse controle. Então, quando esses documentos eles passam para esse ambiente de preservação, eles não podem mais ser eliminados. Então, normalmente, quem tem acesso são alguns responsáveis de tecnologia da informação, o arquivista, né, algum outro ali que trabalha também com essa questão. Então, assim, já é um ambiente mais voltado mesmo para esse conhecimento específico. Se o usuário comum tivesse acesso a esse ambiente, ele teria dificuldade de acessá-lo, porque a arquitetura, o design é um pouquinho diferente. Professora, nesse sentido, a gente tem uma pergunta do Rafael aqui.
como a tecnologia está influenciando o campo da arquivologia e de que maneira a gente pode incorporar isso na nossa maneira de trabalhar, né? Então, total. Pensando um pouco mais nessa questão das inteligências artificiais e tudo, né? Como a gente vai lidar com isso na arquivologia? Porque tem campos tanto para texto, imagem, áudio, vídeo, né? Sim. Essa questão da preservação, mesmo, a autenticidade dos documentos aí, explode tudo, né? Então, eu penso que assim, como está influenciando no sentido de aprender mesmo a lidar com esses sistemas, a melhorar esses sistemas, para também conversar com o acesso. Então, eu falei do ambiente de gestão, o ambiente de preservação, mas eu não falei do ambiente de acesso. Então, a plataforma de acesso, ela é uma plataforma que vai fazer com que o usuário consiga saber o que tem naquele acervo, né? Qual é o fundo, o período daquele fundo que está disponível, o que essa pessoa pode, o que ela pode conseguir naquela instituição, né? Quais são as informações acerca do produtor, acerca das funções, enfim, acerca da instituição, né? Então, nessa plataforma de acesso é onde eu vou completar a preservação digital, que a gente chama de preservação digital sistêmica, né? Quando a gente atrela esses 3 ambientes. Então, é onde eu vou completar esse ciclo. E, nesse sentido, eu garanto que não ocorra uma quebra na cadeia de custódia. Então, vejam como a tecnologia ela impacta completamente a nossa atuação. Se o documento não estiver armazenado num ambiente correto de armazenamento, ele já perdeu a autenticidade. E impacta também para o pesquisador, né? Porque abre possibilidades. Há 20 anos atrás, não era possível você acessar, por exemplo, um fundo arquivístico pela internet. Sim. Né? Fotografias, documentos. E esses metadados tornam tudo melhor ainda, porque você não acessa só o documento, mas você tem todo o histórico do documento, da produção, onde que ele está sendo preservado, como. Esse documento passou por algum processo de restauro. Isso para o historiador, para o pesquisador, é fascinante. Você pode acessar um arquivo que está do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, e ter acesso aos metadados. E a padronização também é muito importante nesse sentido, garantir que as pessoas que estão acessando documentação disponível digitalmente na internet tenham acesso sempre a um número de informações padronizado. Sim, exatamente. E a tecnologia, ela impacta diretamente o profissional, porque o profissional não pode mais ser acomodado. Percebe que o que ele aprende não é suficiente, já não é. Você aprendeu sobre uma coisa, já não é mais suficiente, porque o avanço ele acontece o tempo todo, né? Então, eu já vi cursos, por exemplo, de como utilizar a inteligência artificial para facilitar a classificação de documentos, né? E assim, aí você tem que usar ela como uma ferramenta, né? Não é ela que vai fazer a classificação, mas você utiliza como uma ferramenta para auxiliar nessa classificação. Então, nós precisamos saber utilizar as ferramentas para garantir uma facilidade nos processos que são desenvolvidos nas funções, nas atividades arquivísticas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ela vai apoiar totalmente a nossa atuação e não tem como mais descolar isso. Mesmo gostando ou não gostando, né? A gente vai ter que fazer esse esforço e é uma coisa que a gente tem chamado a atenção quando a gente divulga o curso. Quando nós divulgamos o curso de arquivologia, nós chamamos a atenção para a necessidade desses possíveis alunos conhecerem que existem mesmo áreas, existem espaços de atuação onde nós trabalharemos muito com a tecnologia. Até quando estivermos trabalhando simplesmente com o físico, utilizaremos a tecnologia de alguma maneira para auxiliar aí nessa questão do acesso, na recuperação. Eu acho que acontece também que chegamos nesse ambiente com um pouco de fobia da tecnologia, né? Então a gente pensa que a atividade é só uma questão mais intelectual e prática e esquece de buscar os auxílios nessas outras ferramentas que estão surgindo aí. Eu acho que muito pelo contrário, né? Puxando um pouco essa rédea para o meu lado agora, a questão das fotografias, a gente já discutiu há algum tempo, né? Tem muitos aplicativos que fazem restauração hoje em dia. Eu coloco entre aspas a restauração, a arquivística, né? Porque aí eu estou fazendo um trabalho para falar sobre isso, então acho que tem uma diferença aí. Eu acho que quando tem um profissional analisando tanto a produção daquele documento original, como vai se passar por esse processo, né?
Não é uma coisa que um aplicativo, uma inteligência artificial vai ter essa inteligência para conseguir fazer isso, né? Toda essa bagagem que a gente tem. Ela consegue executar o serviço prático ali. Exato. Mas elaborar toda aquela teoria por trás da coisa e fazer funcionar de fato e colocar o arquivístico ali como fruto da nossa área, todo o conhecimento que a gente tem, é muito difícil. Né? Acho que a gente não pode ter medo de usar as tecnologias, né? E muito menos privar essa ideia de que é bem-vinda, né? Sim. Porque isso acontece muito. Tipo, mas você vai implementar isso? Às vezes pode funcionar para algum aspecto, alguma atividade. Assim. Sim. E uma coisa que eu acho legal, assim, né, que o curso aqui da Unesp, por exemplo, ele vai passando por reestruturações conforme vai passando o tempo. E se você observar, assim, a grade dos cursos de arquivologia do país, o curso da Unesp é um dos cursos que tem mais disciplinas voltadas para a área de tecnologia. Então, é bem legal porque está pensando nessa atuação, está pensando nessa necessidade, né, na dinâmica que envolve a nossa realidade atual. Professora, e tem mais uma pergunta aqui, já para a gente encaminhar para o encerramento. Qual foi a sua experiência mais marcante trabalhando com arquivologia? Nossa. Bom, aí você me pegou, porque assim, eu sou apaixonada pela docência, então certamente não tem como não falar que a minha experiência mais marcante foi o primeiro dia que eu pisei numa sala de aula, né? Porque, na verdade, quando eu consegui... Não foi. A turma de vocês foi a primeira turma como professora efetiva da Unesp. Porque como efetiva, eu sempre sonhei em voltar para a Unesp, mesmo se eu fosse para algum outro lugar. Porque também, né, é uma forma de você contribuir, retribuir, na verdade, tudo o que aconteceu, né? A minha vida, depois que eu entrei na Unesp, eu consegui coisas, assim, que eu jamais pensaria que eu conseguiria. Vindo de escola pública, de família pobre, né? Eu consegui fazer um mestrado, hoje eu sou doutora. Eu morei 6 meses em outro país, né? Então eu aprendi uma cultura diferente, realidades diferentes. Eu vivenciei experiências que jamais eu pensaria que fosse possível. Então esses dias eu estava fazendo uma retrospectiva na minha cabeça e pensei, né? Nossa, eu jamais imaginei que hoje eu estaria onde eu estou. Eu sonhei com isso, mas eu não imaginava que eu alcançaria e tão rápido, né? Então, assim, a minha experiência mais marcante foi o dia que eu pisei pela primeira vez numa sala de aula, porque eu vi que, de fato, quando eu começo a falar e eu começo a sentir interação, não tem nada mais gostoso do que você entrar numa turma, e a turma de vocês é assim, que é quando você entra numa turma e todo mundo interage e pergunta e te questiona. Porque você sai de lá, se você já sabia alguma coisa para passar antes, você sai de lá sabendo muito mais. Porque você vai trocando experiências, né? O conhecimento, quanto mais você compartilha, mais você multiplica, né? Então, você sai diferente, você sai uma nova pessoa. Então, esses dias me perguntaram, se você fosse rica, você continuava dando aula? Continuava. Continuava porque é um prazer sair da sala de aula com aquele sentimento de que você passou alguma coisa e modificou a vida de alguém. Então, a minha melhor experiência nessa área foi, de fato, conseguir passar num concurso como professora efetiva, né, que aconteceu lá no Pará e depois aconteceu aqui na Unesp, que era o meu sonho. Né? Eu queria voltar para essa casa, eu queria fazer a diferença aqui. Né? Eu quero construir muita coisa, a gente tem muitos sonhos. E vocês estão me ajudando a realizar esses sonhos. Então, assim, vocês terão outros e que eu espero que seja assim como vocês e que desenvolvam coisas incríveis também, que vão participar de todo esse processo. Mas na minha atuação prática, enquanto arquivista e não como docente, eu posso dizer que a minha maior experiência foi atuar em um hospital que trabalhava com doentes mentais. Né, que atendia pacientes que tinham algum tipo de doença mental. Porque, de certa maneira, assim, você lida com a vida daquelas pessoas, né, com pessoas que precisam conseguir pedir um auxílio para continuarem internadas e seguirem seus tratamentos. Uma coisa também que é diferente nesses hospitais é que eles são hospitais de longa permanência. Né? Então, um hospital comum, normalmente você vai, faz um procedimento
e tem alta, é liberado, vai embora para sua casa e volta. Se você precisar, talvez você não volte nunca mais. Mas num hospital que trata doença mental, não é assim. Porque não é uma coisa que você cura rapidamente, sabe? Você tem um tratamento longo. Então, às vezes, a pessoa fica internada ali 3 meses, 6 meses. Então, esse prontuário é um prontuário, eu falo que a gente engorda o prontuário, né? É um prontuário gigantesco. Tinha paciente nesse hospital que eu trabalhava que tinha mais de 20 volumes de prontuário. Então, para você organizar esse prontuário é diferente, né? Você não pode, às vezes, organizar por tipo documento, lógico que está por tipo, mas você não vai organizar por ordem numérica, por exemplo, porque senão você não vai conseguir toda hora ter que ficar realocando esses documentos que estão sendo produzidos, né, o tempo todo ali na instituição. São correntes, né? Então, foi muito interessante a minha atuação ali. Eu aprendi muita coisa, coisas que eu passo assim hoje em sala de aula com propriedade, e eu vejo que eu aprendi demais mesmo, sabe? E que se eu puder futuramente desenvolver algum projeto voltado assim para essa área, eu tenho total interesse assim mesmo. Eu acho que a docência é algo bem marcante também, né? Como você tinha falado, porque você deixou um fã-clube no Pará. A gente tem que falar sobre eles, né? O pessoal da UFPA que são seus maiores fãs, né? E eles acusam a gente de ter roubado você para a Unesp, né? Então é uma briga política aí da Unesp com a UFPA. Tá? Mas a gente ama vocês igualmente. Estamos cuidando bem da Natália. Estamos cuidando muito bem da Natália e estamos muito gratos de tê-la conosco, com certeza. Não, eu preciso falar para vocês que vocês têm um espaço gigante no meu coração e que, assim, eu sinto muita saudade. Eu quero conhecê-los pessoalmente. Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, porque eu dei aula para eles na pandemia. Então, nós nunca nos encontramos presencialmente. E eu tive o prazer de conhecer eles no NIARC, que a gente foi. Não só eles, todos os pessoais que estavam lá, né? Acho que a gente tem mais o pessoal da Bahia, da UFAM, se eu não me engano, também, né? E eu tenho muito, assim, eu tenho esse desejo, assim, de verdade, latente no meu coração, de encontrá-los, de conhecê-los pessoalmente, de dar aquele abraço. Alguns eu já conheci, por exemplo, a Adriana, que veio, ela fez a graduação lá, e aqui ela está fazendo doutorado. Ela já tinha uma graduação, aí ela passou no doutorado, está fazendo doutorado aqui. E, na verdade, não me lembro se a Adriana teve aula comigo na graduação ou no mestrado, lá da UFPA. Mas eu me lembro que eu dei aula para a Adriana. E quando ela, no ano passado, teve um evento, né, a Semana Nacional de Arquivos. E quando ela chegou no evento, ela me falou quem ela era, então eu fiquei muito feliz, abracei ela, a gente tirou foto para registrar o momento. Mas eu não vou falar o nome, né, dos alunos para não esquecer ninguém, mas eles entram em contato comigo, me mandam mensagem pelo WhatsApp. Tem alguns que estão atuando assim na consultoria e aí, às vezes me manda, Natália, manda foto, né, o acervo tá assim, assim, assado, o que você pode me ajudar, como a gente pode quantificar essa documentação, como a gente pode dar preço, e eu ajudo eles, sabe? Então, assim, eu estou à disposição, continuo estando à disposição para parcerias futuras, né? E a gente vai se conhecer. E eu agradeço imensamente esse carinho. Os meninos falaram para mim que é um fã-clube, né? Então eu fiquei morrendo de vergonha, mas fiquei muito feliz, porque é um carinho, assim, que a gente... Nossa, não tem tamanho, não tem nem como retribuir tanto carinho. Muito legal mesmo. Por isso que eu amo minha profissão. Porque, além de tudo, você constitui, assim, esse ciclo, né? Os alunos, eles se transformam em amigos, né? Eles vão se transformando em profissionais, em amigos, e vão trocando sempre as experiências que vão vivendo. É parceria, né? A gente vai um ajudando o outro. Por isso que eu acho que a docência ela é incrível. A gente continua, né, a relação, pelo menos espera que essa relação continue, né? E inspira as pessoas e você pode ver, né, os seus como é que você falou, os Natlovers, você pode ver eles trabalhando, né, são extensões de você em vários arquivos, né? Aprenderam com você quantificar, precificar, digitalizar e até mesmo pensar na possibilidade de trabalhar oferecendo serviço de organização de arquivos. Né? Quantas pessoas você inspirou a
trabalhar nessa vertente? Bem, a gente não tem nem noção, viu, Gabi? A gente não consegue nem quantificar isso. No Dia das Mulheres, e aí eu vou ter que mencionar, porque foi uma coisa que foi muito importante para mim. No Dia das Mulheres, a Nadine, lá do Pará, ela fez uma postagem e embaixo ela escreveu assim, dedico para as mulheres que fizeram diferenças na minha vida. E aí uma dessas, eu acho que ela colocou 3 pessoas, né, se eu não me engano, mas uma dessas era eu. Então, quando eu vi essa mensagem, talvez, não sei se a Nadine vai assistir, né, o podcast, eu espero que sim, e eu vou compartilhar com ela para que ela assista, mas aquilo mudou o meu dia. E, assim, mudou a minha vida, porque eu falei, poxa, como é importante ser uma boa referência para um aluno, né? Se eu mudei a vida dela, hoje ela tem um papel super ativo na rede social, ela tem divulgado vídeos explicando sobre o curso, sobre a atuação. Então, se eu mudei de alguma forma, se eu tive um impacto na vida dela, isso para mim não tem preço. Não tem preço, é incrível. Bom, eu queria agradecer a professora Natália por ter aceitado o nosso convite. Vou passar a palavra para ela fazer alguma consideração final aqui, professora. Foi incrível o nosso papo. Assim, não tinha como começar com o pé direito sem você aqui. Nossa, e para mim, então, nem se fala. Assim, eu vou sair daqui hoje com uma sensação de dever cumprido. Eu estava ansiosa, falei para o Vinícius e para a Gabi, e para o Bruno também, né? Eu estava ansiosa, porque assim, a gente fala o tempo todo da palestra, da aula, mas eu nunca tinha participado de um podcast. E a gente conversou que era necessário ter podcasts na área, né? Esses espaços de troca de conhecimento e construção. E ser convidada para participar hoje me gerou assim uma ansiedade, porque eu sinto que a responsabilidade é grande e que ser a primeira é uma responsabilidade maior ainda. Então, acho que como consideração final, eu digo que a nossa área ela é uma área apaixonante. Quando as pessoas elas conhecem, independente dos anseios e desejos particulares que elas possuem, elas vão se apaixonando e elas conseguem se encontrar na nossa área. Então, às vezes, vem alguém que gosta de futebol e ela consegue estudar esporte, né? A documentação do esporte, a documentação do futebol. Às vezes, vem alguém que gosta da área do direito, vai estudar documentação jurídica, né? Eu digo da área, mas não necessariamente formada, mas uma pessoa que já tinha um interesse, mais ou menos, em fazer aquilo. Gosta de administração? Vai trabalhar com gestão de documentos, é administração pura, a gente aprende planejamento, organização, né? É importantíssimo. Então, eu deixo para vocês que, assim, o nosso curso hoje é um curso de excelência, é um curso em uma das melhores universidades do país e um curso que está aberto para receber os alunos da cidade, da região, do Brasil, né? A gente espera que vocês venham, a gente anseia a vinda de vocês, porque a nossa área hoje, né, aqui na cidade de Marília, inclusive, a gente conquistou um espaço muito relevante. Nós temos aí todos os alunos que querem fazer estágios remunerados estão trabalhando, né? Ou que já se formaram na área, também já conseguiram trabalho, estão ganhando salários relativamente bons aqui na região. Então, a gente vê um aumento significativo na quantidade de vagas, tanto que tem sido divulgado, né, o tempo todo nas redes sociais. Inclusive, gostaria de fazer aqui um merchandising e divulgar a página do Instagram do curso de Arquivologia, né? A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, que é Arquivologia Unesp Marília. Se você ainda não segue lá para observar o que a gente tem trabalhado. Uma das estratégias que nós estamos desenvolvendo, né? Uma das ações, na verdade, que nós estamos desenvolvendo, são alguns vídeos com egressos. Então, eles vêm, contam um pouquinho onde eles estão trabalhando, em qual área eles estão atuando da arquivologia. Como eu disse, é bem amplo, né? Então, qual área da arquivologia estão atuando, por que escolheram, qual ano que eles se formaram. Então, é bem interessante, são vídeos curtos, mas que dá para ter uma perspectiva de como temos profissionais competentes, qualificados no Brasil, né? Em espaços de referência. Então, deixo o meu convite para quem não conhece o curso,
que venha, nos adicione nas redes sociais, que venha conhecer um pouquinho mais. Se quiser assistir uma aula, nós estamos abertos para recebê-los. A universidade ela é pública, ela é gratuita. Exatamente, e ela está aberta porque é de vocês, é um espaço de todos, né? Vocês podem ir assistir uma aula, conhecer um pouquinho mais, perceber quais são aí as perspectivas, né, e desafios. Então, eu convido vocês para conhecer esse universo apaixonante, desafiador, e digo que temos um longo caminho pela frente. É um caminho de formiguinha, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai conquistar nossos espaços, precisamos ter papéis mais ativos, militantes mesmo, no sentido de buscar ocupar espaços representativos para conseguir mais espaço para a nossa área. Né? Então, ocupar arquivos municipais, estaduais, o Arquivo Nacional, né? Fazer parte do Conselho Nacional de Arquivos, associações, né? Para poder conseguir mais espaço, voz e participação na sociedade. Acho importante também a gente pensar em quem a gente está votando para nos representar também. Né? Exatamente. Porque a proposta de governo voltada para instituições de unidades de informações não teve, né? Sim. Foram poucas. Então isso também reflete um pouco como vai ser a nossa atuação. E os projetos, eles são criados mediante as pessoas que você elege para estar ali, né? As políticas públicas em arquivo. Exatamente, né? Exatamente. E eu queria, então, também aproveitar e desejar muito sucesso para vocês, dizer que eu estarei sempre à disposição. Se puder vir assistir outros, eu também venho para assistir. Sempre convidado. Novas parte 2. Não, mas eu digo para assistir mesmo, sim. Sabe? Participar ali junto com o Bruno. Eu estou à disposição. E assim, todo sucesso do mundo para vocês. Parabéns pela iniciativa. Que vocês alcancem assim, espaços inimagináveis. Muito obrigada. Gabi, considerações? Eu acho que eu só tenho a agradecer, primeiro, você, por essa proposta, né, essa ideia maravilhosa. E, Natália, muito obrigada por nos inspirar, não só a vencer nossos medos de gestão e tecnologia, mas também de sermos arquivistas melhores, arquivistas que trazem as pessoas para o arquivo. O arquivo, ele é um espaço social e que a gente consiga que as pessoas vejam o arquivo assim. Eu estou emocionada. Obrigada, Gabi. Também queria agradecer, professora, pelo convite. Eu acho que se não fosse você naquelas aulas lá no ano retrasado, a gente não estaria aqui hoje. Todo esse incentivo e realmente explicar, olha, é importante estudar isso, por mais que você chore. Inclusive, a Natália fez um outro feito, né? Terceiro, acho que faltou na lista. Foi a prova que eu mais estudei na minha vida. Né? Noite sem dormir para aquela prova. Acho que foi a segunda prova que você mais estudou. A segunda mais. Tá ali, pau a pau. Mas eu alcancei o objetivo. Não. Porque você tirou a nota máxima, então eu alcancei o objetivo, né? E valeu a pena. Hoje eu estou usando muito que a gente estudar naquelas aulas, né? Professora, novamente, muito obrigado por ter participado, que eu acho que quem não é da área e quem vai super aproveitar o episódio, né? Eu queria deixar agradecimento também ao nosso estúdio aqui, que patrocinou, né, a gente, o Dino Studios aqui. Então, se quiser tirar o podcast aí da ideia, né, conte com a gente. O Bruno, né, tá mediando aí, né, toda essa operação logística aqui. E é isso. Comentem aqui embaixo, compartilhem o episódio também e deixem aqui quem vocês querem para o próximo episódio. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigada, pessoal. Obrigada.